Olá, seja muito bem-vindo ao canal Café do Escritor. Sempre uma alegria estar aqui, sempre trazendo um conteúdo relevante para a sua escrita, para os seus livros, para tudo aquilo que você gosta em relação à literatura, à escrita, também à publicação e assim por diante. Então seja muito bem-vindo. Já segue o canal, clica aí embaixo, segue, manda para aquela pessoa que você sabe que está se batendo com a escrita, que vai ajudá-la e muito. E olha só, o vídeo de hoje é sobre um assunto muito interessante e muito importante para você que escreve. É sobre os segredos da escrita criativa. E eu vou te mostrar 7 passos que vão te ajudar e muito nesse processo de escrita. Fala a verdade, você já teve aqueles momentos que você queria escrever aquela história incrível, teve aquela ideia maravilhosa. Quando começou a escrever, aquilo não saiu muito bem como você queria, não foi? Ou percebeu que aquela ideia resultou numa história confusa, em que os personagens não se expressam da forma que deveriam se expressar, ou então a escrita ficou monótona, sem ação. E aí o que acontece? A insegurança de escrever é que vai dominar todo o seu processo. Você vai ficar, não sei se eu consigo, não sei se isso vai dar certo e tudo mais. Então, neste vídeo, eu vou te ajudar a desvendar esses segredos que eu mencionei, de uma forma simples, direta, que você com certeza vai entender e vai poder utilizar no dia a dia da sua escrita, naquele projeto guardadinho na gaveta, dá asas à sua imaginação e à sua escrita. Então, novamente, se inscreve, compartilha, comenta e me segue, que eu já vou trazer para você todos esses segredos, né, que todo mundo quer saber. Escrever uma história é como construir uma casa. Você pode ter todas as ferramentas, pode ter todas as ideias, o design certo, mas se a base da casa não for sólida, por mais bonita que seja a estrutura, ela não vai resistir, né? Não adianta você enfeitar uma história, deixar um monte de coisas, descrições que vão só perfumar a tua história, se a estrutura, aquilo que você escreve, aquela história que você escreve, ela deve ser próxima do real. Ela deve mexer com as emoções e com, enfim, com o leitor de uma forma completa. E é por isso que a maioria dos especialistas concordam que existem pelo menos 7 elementos chaves que têm que estar em qualquer história. Claro, tem, dependendo da história, do gênero, histórias maiores, menores e assim por diante, tá? Mas você pode considerar esses 7 elementos. E aqui no Café do Escritor nós temos trabalhado em centenas de histórias. Muitas chegam com um potencial bom, elas têm um bom desenvolvimento, outras chegam com um desenvolvimento muito fraco. Isso implica que o nosso trabalho editorial precisa ser muito mais forte, a gente precisa melhorar esse texto para tentar trazer ele lá em cima, né, para que o resultado do livro seja bom, né, vamos dizer assim. Outras histórias, então, vêm muito bem escritas, hein? Quase que umas obras-primas. E a gente precisa dar aquela melhorada, aquela limada, só uns detalhezinhos para ficar uma história muito bom. Então assim, o que você quer escolher? Quer escolher uma história sofrível ou quer escolher uma obra-prima? Tenho certeza que você vai querer escolher uma obra-prima. Então esses 7 elementos realmente são para você e eles vão te ajudar e muito. Então só para relembrar, o que é escrita criativa? Bom, é aquela escrita que evoca as emoções do seu leitor. Ela vai tratar um tema, né, mas de forma muito trabalhada, né, vamos colocar assim. Ela vai estar na literatura, nos filmes, nas histórias em quadrinhos, na não ficção criativa, nos videogames, quer dizer, é um tema que vai conduzir essa narrativa e vai levar o teu leitor até um fechamento. Então, é mais ou menos isso. Então vamos lá, quais são os 7 elementos da escrita criativa que você tem que trabalhar em toda a sua escrita? O primeiro deles é o tema. Embora muitas vezes o tema principal possa aparecer ao longo da escrita, é importante você começar a sua escrita já tendo um tema em mente, alguma ideia do que você quer escrever. E aqui você tem que se perguntar o porquê de escrever aquilo.
Então, antes de você começar a escrever, você vai determinar o porquê você quer contar essa história, que mensagem você quer transmitir, o que você deseja transmitir, como é que isso vai impactar o teu leitor, como é que ele vai responder a essa narrativa que você tá fazendo. Então, assim, esse é um elemento chave, né? O que é que você quer explicitar nesse tema. Então, a minha sugestão, escolha um tema. Às vezes esse um tema acaba se subdividindo, mas você tem uma linha principal, tá? Esse é o principal objetivo que você quer alcançar. Então, tema é o primeiro ponto. O segundo ponto é personagens. Então, assim, toda história precisa de personagens. E não é qualquer personagem. Precisa ser um personagem verossímil, que é aquele que é próximo da realidade. São pessoas que são reconhecíveis, por mais que não seja humano, né, que o teu personagem não seja humano, mas ele tem que ser reconhecível, porque ele tem que, a psique, o jeito, a maneira de se comportar tem que ser o que os seres humanos, que nós todos conhecemos, o que nós todos compartilhamos. Então assim, na ficção, o seu personagem principal é o seu protagonista. Ele que vai encarar, ele que vai conduzir toda essa narrativa. Claro, você vai ter outros personagens também, mas não esqueça que os personagens não podem ser perfeitos. Ninguém aguenta, nem gente perfeita e muito menos personagem perfeito. Então assim, eles têm que ter algumas falhas, eles têm que ter coisas que eles vão ter que trabalhar ao longo da narrativa. Se eles já forem perfeitos, por que você vai contar a história deles, né? Eles não têm nada para melhorar durante esse caminho que você vai percorrer durante a tua história. Então assim, falhas, né? Ele tem que ter falhas. Lembre-se que o Indiana Jones tinha medo de cobra, né? Então é isso. Mas ele, enfim, não é por causa disso que ele deixou de ser herói, né? Então assim, crie um arco do personagem, né? Da onde você quer trazer ele para onde você quer levar ele. Então isso você tem que saber desde o começo. Não pode ser uma coisa que você vai descobrindo aos poucos. Então, trabalhe ele de uma forma muito aprofundada, e não somente ele, né? Trabalhe todos os personagens. O segredo aqui é dosar. Por exemplo, o personagem principal você precisa conhecer ele muito aprofundadamente, os outros não. Os outros você pode talvez ter um pouquinho menos, uma construção um pouco menor, mas ainda assim todos têm que ser muito bem construídos. O terceiro ponto é a configuração de tudo aquilo que você quer mostrar. Então, vai incluir um cenário, vai incluir um local, uma hora, uma época. Então, tudo deve ser pensado, né? Como você vai apresentar essas coisas. Você pode incluir cheiros, sabores, sensações e tudo mais que você achar que vale a pena ser comentado naquela situação, naquela apresentação. Mas tem um detalhe, não exagere nos detalhes, né? Esses detalhes devem ser um tempero somente, eles não são o prato principal. O prato principal é a sua história, então vá com calma. Muitos autores iniciantes, eles acabam exagerando nas descrições no início da obra. Então fica aquilo muito enrolado, demora muito para acontecer alguma coisa, então não faça isso, né? Comece essas informações, você vai colocando no meio das falas, no meio do desenrolar dessa narrativa, tá? Isso que é importante. É importante sim dar detalhes, mas não exagerados, tá? Porque senão você vai fazer o teu leitor ficar entediado com a história e aquilo que deveria acontecer não está acontecendo. O quarto ponto é o ponto de vista. Então, o ponto de vista é muito mais do que somente uma perspectiva do que está acontecendo. É o teu personagem guiar essa história. Então, o ponto de vista dele, né? A partir do ponto de vista de quem você quer que essa história seja conhecida. Provavelmente vai ser através do teu personagem principal, senão ele não seria o personagem principal. Então, é ele que vai dar a visão dele, né? E isso vai depender muito não somente em qual pessoa você vai contar essa história, se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira, isso você vai decidir, mas é muito mais do que somente definir qual é a pessoa que conta essa história. Como eu falei, conduzir o teu leitor por aquele caminho, aquela câmera, né, como se fosse uma câmera,
indicando o que o leitor tem que ver. Então isso é bastante importante você saber de quem que é essa história, né? De quem está sendo contado, quais são os elementos que tem que aparecer. E uma dica bem importante é você limitar por personagem, por capítulo talvez, esse ponto de vista. Se você colocar muitos pontos de vista ao mesmo tempo, pode ficar confuso. O quinto ponto é o enredo. O enredo o que é? A sequência de eventos que compõem uma história, né? É o que acontece na história. Então esse enredo precisa ser muito bem construído, muito bem pensado, né? Porque é isso que vai fazer com que a pessoa vire página após página. É ali que você vai criar os dramas, as intrigas, os conflitos, as tensões, tudo aquilo que o personagem precisa passar, que os acontecimentos, o que precisa enfrentar, vão acontecer ao longo do enredo. E esse você precisa planejar desde o começo. Sexto ponto, o conflito. O conflito acontece dentro do enredo, como eu falei, com os personagens, e é essencial. Texto que não tem, narrativa que não tem conflito, fica lá um olhando para a cara do outro e não acontece absolutamente nada. Então precisa ter conflito. É o conflito que vai fazer a história andar, né? Não é só... Tem que estar dentro do enredo, claro, mas é o conflito que vai fazer isso andar. É o que vai tirar o teu leitor do tédio, é o que vai fazer ele se interessar por aquilo, que ele quer saber o que vai acontecer. Ah, a pessoa está caindo do penhasco, vai cair, vai morrer, vai acontecer outra coisa, vai ser salva? Não sei, né? Esse é o conflito. E os conflitos podem ser de todos os tipos. Podem ser físicos, podem ser psicológicos, podem ser de diversas formas. Você tem que criar bons conflitos. Isso faz toda a diferença. E por último, o sétimo ponto é a resolução. Então assim, como que você espera que termine a história? Como que você resolve as questões do teu personagem, dos conflitos dele ao longo desse enredo? Pelo ponto de vista dele, como é que você espera terminar? Então precisa, de alguma forma, fechar essa história, amarrar as pontas. Às vezes nem tudo fica resolvido, tem coisa que fica aberta, mas aí é uma questão que vai depender da tua história. Ah, vai ter uma continuação? Vai ser uma história que, enfim, tem um final aberto? Isso, né, tem várias maneiras de você trabalhar isso. Mas tem que ter um fechamento. Alguma coisa tem que acontecer para dizer, olha, essa história acabou aqui. E aqui, né, que você se despede do teu leitor e espera que ele tenha gostado e que tenha valido a pena passar todo aquele tempo, se foi um romance que é longo, com você, lendo aquilo que você escreveu e que ele tenha tido o retorno que ele esperava da sua leitura. Então é isso, minha gente. Espero que tenha gostado desses 7 elementos, segredos que os autores, os escritores utilizam na escrita criativa, que são básicos, né? Você tem que dominar esses 7 elementos. Tem mais? Tem mais, sim, tá? Tem mais coisas que você tem que pensar. Mas se você trabalhar bem esses 7, já é um grande começo, já pode escrever uma obra muito, muito boa. E eu tenho certeza que você pode fazer isso. E também saiba que aqui no Café do Escritor nós te damos toda a ajuda em todas as fases da escrita e da publicação. Na escrita a gente tem mentoria individual, mentoria em grupo, nós temos cursos, temos os nossos serviços editoriais, desde a leitura crítica, a preparação do texto, a revisão, o design, a gente te entrega o livro pronto. Então assim, entre em contato aqui embaixo, a gente tem todos os detalhes, pode te dar uma solução muito legal para o teu livro. E aguardo vocês no próximo vídeo com um novo assunto. Um grande abraço e até lá.